Olá, tudo bom? Você sabia que as primeiras horas da manhã são justamente o maior período de risco cardiovascular do nosso dia? É nesse horário que acontecem mais picos perigosos de pressão, infartos e até mesmo AVCs. E o mais interessante é que isso pode acontecer mesmo em pessoas que já tomam remédio para hipertensão. Eu vou te falar aqui porque que o problema não é só resolvido com tomar o comprimido, tomar o remédio, como algumas coisas que você faz nesse primeiro momento do dia podem impactar de forma negativa na sua pressão e por que ela oscila tanto. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você sofre com pressão, como é que tá o seu acompanhamento com o seu médico? Ele já te passou um remédio? Ele ainda tá esperando para ver se com as mudanças de estilo de vida você consegue controlar? Me conta aqui embaixo como tá esse seu acompanhamento, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a sua curtida no vídeo, isso é super importante pra mim. Isso mostra pro YouTube que você apoia o canal, confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que tem problema de pressão, tá com dificuldade de controlar lá pela manhã, compartilha esse vídeo, vamos ajudar mais pessoas. Tem uma coisa importante que quase ninguém explica para quem tem pressão alta, que o nosso corpo não vai funcionar igual o dia inteiro, né? A pressão arterial, ela naturalmente muda ao longo do dia e durante a noite. Durante o sono, o nosso corpo deve, ou pelo menos deveria, entrar num estado de descanso interno, em que o coração deve trabalhar mais devagar, os vasos têm que relaxar um pouquinho mais, a frequência cardíaca deve cair e a pressão arterial deve ficar mais estável, normalmente diminuindo. É como se o corpo aproveitasse esse período de descanso da madrugada para desacelerar a máquina dele, né? E esse descanso é muito importante porque ele protege o coração, protege o cérebro, os rins, os vasos sanguíneos desse desgaste contínuo que a gente acaba tendo todos os dias. Então, é só você tentar fazer uma correlação, né? Imagina um cano recebendo uma pressão de água muito grande 24 horas por dia sem nenhum momento de descanso. Com o tempo, esse cano vai sofrer mais desgaste, né? Com os vasos sanguíneos do nosso corpo, acontece uma coisa mais ou menos parecida. O problema é que quando a gente acorda, o nosso corpo vai justamente o contrário, né? O corpo entende que é hora de ligar a máquina, né? Ligar o organismo, tirar a gente daquele estado relaxado, de descanso e começar o dia, né? Então, o que ele faz? Ele aumenta os hormônios de sinais de alerta, como cortisol, adrenalina e estimula a atividade do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é o que dá aquele modo de alerta do nosso corpo, acelera o organismo para levantar, para andar, para pensar, para reagir, para você começar as suas coisas da manhã, trabalhar, botar a vida em ordem aí. Em pessoas metabolicamente saudáveis, isso acontece de forma controlada, mas em quem já tem hipertensão e até algumas complicações de hipertensão, como vasos mais endurecidos, tem comorbidades como diabetes, obesidade abdominal, inflamação sistêmica, uma pessoa que tem um sono muito ruim, muito estresse, esse pico da manhã pode ficar mais exagerado e é por isso que as primeiras horas da manhã são as mais perigosas por dia, né, do nosso dia. Quando são estudados estatisticamente, essas primeiras horas da manhã são as que concentram uma maior incidência para infarto, AVC e picos perigosos de pressão arterial. Antes de continuar com o nosso vídeo, se você quer ajuda para emagrecer, controlar o açúcar do sangue e diminuir a inflamação, dá uma olhada na descrição aqui embaixo nos meus desafios de 10 dias para cada um desses objetivos. Tem receitas, cardápios e todo dia uma orientação diferente. Todo mundo tá amando e eu acho que você vai gostar também. Tem uma questão muito interessante com relação a esse aumento da pressão arterial de manhã, que o problema muitas vezes não é o remédio, é o que a pessoa faz em cima desse organismo, que eu já te expliquei que muitas vezes já é mais acelerado que de uma pessoa que não tem essas questões relacionadas. E aí a gente chega no café, porque muita gente acredita que o café preto, lá, o cafezinho, né, que você bebe, automaticamente pode fazer mal para a pressão, mas a situação não é tão simples assim quanto a gente imagina, porque o café tem realmente compostos interessantes, inclusive antioxidantes, polifenóis, e muitas pessoas o consumo moderado do café não é o grande problema, o problema é o contexto em que esse café está inserido. É importante a gente falar, porque pensa numa situação em que a pessoa dormiu mal, já acordou cansada, estressada, atrasada, tá com aquele pico de cortisol, toma um café muito forte, cedo, tem gente que toma um balde de café para acordar, porque tá muito cansado. E às vezes bota açúcar no café, tem pão branco ali, biscoito, presunto, margarina no café da manhã, cereal açucarado, alimento ultraprocessado, bacon, coisas, né, que as pessoas às vezes consomem no café da manhã na rotina do dia a dia. A gente sabe que isso acontece. Então, o que acontece nesse momento? O corpo acaba recebendo vários estímulos meio ruins para ele ao mesmo tempo. Então, mais adrenalina, mais ativação do sistema nervoso simpático, mais glicose rápida, mais insulina, mais sódio, mais retenção de líquido. É quase como acelerar um motor que já acordou a 100 km por hora.
Então, em pessoas que são sensíveis à cafeína, isso pode favorecer sim palpitação, ansiedade, vasos contraídos e aumento da pressão. Isso não significa que toda pessoa hipertensa precise parar de tomar café. Tem gente que tolera algumas quantidades moderadas sempre. O problema é o excesso de café, o jejum, o sono ruim e a ansiedade que você pode vir junto com o padrão alimentar inflamatório. Então, para determinar se você vai precisar retirar ou controlar muito a quantidade do café de manhã ou não, você tem que conversar com o seu médico ou seu nutricionista aí na sua cidade. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, mas você já fica sabendo que dependendo da quantidade com que você toma o café de manhã, ele pode ser um fator a mais, que pode aumentar a sua pressão. Tem uma questão que é muito importante a gente falar, porque quando a gente fala de café da manhã, pressão, as pessoas pensam no café, mas eu quero que você passe a pensar que muitas vezes o problema do café da manhã não é justamente o cafezinho, como a gente acabou de falar, e sim o excesso de açúcar, de sódio e um desequilíbrio em outros nutrientes bons, como o potássio, por exemplo. Porque muitas pessoas têm cada vez mais tido o hábito de consumir alimentos ultraprocessados no café da manhã, né? Eu dei o exemplo lá do bacon, do presunto, mas tem gente que compra salgados prontos, compra cereais açucarados, compra alimentos industrializados, pão branco, mortadela, salsicha, salame, margarina, biscoito, muita coisa processada, ultraprocessada. E a gente sabe que isso pode gerar um ambiente agressivo para os vasos sanguíneos, porque é muito sódio, muito carboidrato refinado, muito açúcar, pico de glicose, pico de insulina, retenção de líquido. Então, no café da manhã, né, é muita coisa para o corpo processar ao mesmo tempo. Então, cuidado com os alimentos ultraprocessados, porque eles muitas vezes escondem muito sódio e escondem muito açúcar, mesmo que não seja necessariamente doce ou ultra salgado, porque às vezes eles mascaram colocando no alimento doce, eles colocam ácido cítrico para diminuir aquele doçor excessivo. Então a indústria tem isso, né, para conseguir convencer a gente que aquela comida não é tão ruim assim. Então lembra de dar uma olhada no rótulo, eu tenho um vídeo explicando como não ser enganado pelo rótulo, e eu vou deixar ele aqui embaixo se você quiser aprender mais detalhes sobre isso. E tenta consumir no café da manhã uma boa fonte de potássio. O abacate é fantástico para o café da manhã. O chocolate preto, cacau 100%, água de coco. A própria banana, se você consome com machi, com iogurte natural, é uma ótima opção para esse momento que você precisa de mais potássio, porque o potássio ele tem uma bomba só de potássio no nosso organismo, que quando a gente consome mais potássio da alimentação, ele chupa aquele sódio que estava dentro da célula, junto carrega a água em excesso e ajuda a eliminar através da urina. Então ele ajuda a desinchar e diminuir o excesso de sódio do nosso corpo, maravilhoso. Agora tem que fazer uma ressalva com relação ao consumo do café no mesmo momento em que você toma o seu remédio para pressão, porque dependendo do tipo de remédio de pressão que você toma, se você consome os dois no mesmo momento, o café pode prejudicar um pouco a absorção desse remédio por conta da mudança do pH que o café acaba tendo, né? Ele acidifica o pH do nosso corpo, por conta dos taninos presentes que podem se ligar a essas estruturas e diminuir a absorção, e até mesmo pela mudança no trânsito intestinal que o café tem, que acelera o trânsito, podendo acelerar o tempo ali que o remédio passa em contato com a mucosa intestinal, diminuindo essa questão da absorção dele. Então, o ideal é que se você for tomar café, que você dê um espaço entre a toma do remédio e o momento do consumo do café. E normalmente os médicos falam que o ideal é que seja 30 minutos a uma horinha para garantir que vai estar tudo bem absorvido. Além disso, a gente sabe que tem outras coisas que podem prejudicar também a absorção do remédio, né? Como alguns tipos de remédio mesmo que você possa tomar junto. Por exemplo, algum tipo de antiácido, inibidor da bomba de prótons, algum tipo de anti-inflamatório. Dependendo do remédio que você toma no mesmo horário que você toma o remédio da pressão, pode prejudicar a absorção desse remédio. Então, como o remédio da pressão é um remédio que você vai tomar todos os dias, caso você tenha que passar a tomar algum remédio por conta de uma gastrite, uma inflamação, é bom você falar para o médico que te prescreveu esse remédio, que você já toma o remédio da pressão e se tem algum tipo de competição ou não, para ele organizar isso com relação aos remédios possíveis que você venha tomar também por um tempo, né? Para garantir que os dois vão estar sendo bem absorvidos. Gente, eu acabei falando que o café muda o pH do corpo, ele muda o pH do estômago porque ele é ácido, mas acho que deu para você entender. Vale ainda a gente falar a relação que o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar tem no endotélio, na parede dos vasos, né? Que às vezes a gente esquece, porque essa resistência à insulina pode fazer com que muitas vezes acontece quando a gente consome muito açúcar, muito pão, muito macarrão, excesso de consumo de glicose, excesso de produção de insulina, o organismo acaba cada vez mais, né, ficando resistente a essa insulina, e isso pode acontecer
principalmente em quem tem obesidade, pré-diabetes, gordura no fígado. Então, o endotélio, que é uma camadinha fina que reveste os vasos sanguíneos, produz o óxido nítrico, que é essencial para a vasodilatação. Mas quando a gente tem essa hiperglicemia, esse excesso de açúcar no sangue, inflamação, ultraprocessados e sono ruim, pode ir prejudicando a saúde do endotélio com o passar dos anos. Então, esses vasos mais inflamados e rígidos podem responder pior no período da manhã. Esse é um ponto muito importante. Então, só tomar o remédio não vai adiantar você com a pressão. Obviamente, o remédio é ultra importante. Eu não tô querendo dizer aqui no vídeo que o remédio é pouco. O remédio é muito importante. O remédio é um grande divisor de águas e realmente ajuda milhares de pessoas diariamente a não terem problemas mais graves de pressão, AVC, infarto e tudo mais. O que eu tô querendo dizer é que você não pode botar todas essas fichas no remédio, ter uma alimentação ruim, um sono ruim, beber muito álcool, fumar, não fazer exercício físico. O controle da pressão arterial é uma questão mais holística no nosso corpo. Tudo isso tem que ser acompanhado pelo médico, pelo nutricionista, pelo profissional que conhece e te acompanha aí na sua cidade. O remédio é importantíssimo, mas você ter um bom estilo de vida e uma boa alimentação também é fundamental para você. Lembra sempre disso. Eu tenho uma playlist aqui com muitas dicas para a saúde do coração e das artérias, para pressão arterial. Eu vou deixar aqui embaixo. Me conta aqui embaixo, então, se você já toma remédio para pressão, se você já vai começar a tomar agora, se você sabia desses cuidados no café da manhã. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!